Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Vocês me pedem há bastante tempo para falar sobre empresas do setor de saneamento aqui no meu canal, porque no fim do dia muita gente investe nesse setor focado em receber dividendos, focado numa carteira previdenciária, e como eu faço isso aqui de forma pública, eu quis trazer aqui para vocês. É muito interessante porque eu nunca tive e não tenho ainda, já dando um spoiler aqui, posição em nenhuma empresa do saneamento, mas isso não quer dizer que eu não possa ter no futuro. Por isso eu quero trazer aqui uma análise para vocês, mostrando especialmente sobre Copasa. Será que agora é um bom momento para comprar Copasa, para comprar ações de Copasa? Especialmente vendo agora uma possibilidade maior de privatização na empresa, o que traria melhores rentabilidades, melhores resultados e, obviamente, melhores dividendos, melhores cotações e assim por diante. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Mesmo que você não invista, fica até o final porque vai ser muito bom, você vai aprender bastante coisa. Comenta aqui embaixo, bom dia, boa tarde, boa noite, um emoji, um obrigado pelo vídeo, qualquer coisa que você comentar ajuda demais a divulgar o canal. E lembrando, vídeo novo todos os dias às 8h15, então se inscreva, ativa o sininho e não perca nada, beleza? Bora pro vídeo. Bom, eu fiz aqui uns slides só lembrando, tá? Lembra do BEST, que é o que a gente sempre fala aqui, que na verdade seriam ali os melhores setores para você ter uma carteira previdenciária, seguindo ali a teoria do Luiz Barsi, do pessoal da Ações Garantem o Futuro. Basicamente o BEST é bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Então empresas de saneamento entrariam, né, como um desses setores interessantes para você se posicionar numa carteira previdenciária, que é uma carteira que busca renda passiva, busca aquele objetivo de você viver de renda, não precisar mais trabalhar, simplesmente ficar dormindo e recebendo dividendos ali. Minha carteira hoje, tá? Eu tenho posição já dentro do BEST, né, em bancos, energia. Tenho também papel e celulose com Klabin, como vocês sabem. Tenho posição em commodities com Gerdau e Vale. Pô, Bruno, mas papel e celulose e commodities não estão dentro do BEST. De fato não estão, mas não significa que só porque não está no BEST seja um setor ruim. O BEST, na verdade, é aqueles primeiros setores que você deveria ter posição se você não tem nada ou que você quer começar a procurar, por exemplo. Não possui posição de saneamento ainda, pelo menos não por enquanto, certo? Isso pode mudar no futuro. Mas é aquilo que eu sempre falo, tá? A gente tem que sempre focar em tentar aumentar cada vez mais o número de ações das empresas que a gente tem na carteira, se elas estiverem baratas, e tentar, cara, formar uma posição grande nessas empresas. Então, por exemplo, se Taesa eu julgo que ela tá barata hoje, eu vou continuar aportando em Taesa para continuar aumentando o meu número de ações. Eu não vou ficar pulverizando muito, porque senão eu vou receber poucos dividendos, eu vou aproveitar pouco essa distribuição de proventos que as grandes empresas fazem. Então hoje eu estou focando nas empresas que eu tenho, estou aportando consistentemente e caso elas não estejam mais interessantes, aí eu abro, tá, uma posição numa nova empresa para continuar aquela consistência nos aportes. Beleza? Bom, o que aconteceu com Copasa, tá? Aqui no dia 3 de outubro, que foi um dia depois das eleições do primeiro turno, você viu que logo no pregão aqui, Copasa abriu com um gap gigantesco de alta. O que é o gap gigantesco de alta? É basicamente ela sair aqui dos seus 13, tá? Para ir para basicamente bater ali no dia 4, 15 e pouquinho, 15,36, tá? Que é mais ou menos o que a gente estava no dia que eu tirei essa print. E aí o que se dá, né? Por que se dá essa subida? Basicamente porque agora a gente tem uma possibilidade de uma privatização na empresa. E Copasa é uma empresa que hoje em dia negocia a múltiplos, né? Especialmente valor da firma sobre a base regulatória, né? De ativos regulatórios, de ativos remunerados regulatórios, enfim, você pode chamar de como você quiser aqui, é um dos indicadores que a gente usa bastante para olhar saneamento, ela negocia abaixo de uma vez. Isso mostra que a empresa está bastante descontada, mas esse desconto é porque o mercado julga que a empresa não é tão interessante assim, que a empresa poderia ser muito melhor, e com a privatização, muito possivelmente, a gente poderia ver essa ação subindo cada vez mais. Só pela essa expectativa, né, do Zema lá em Minas Gerais ter ganhado no primeiro turno, já abriu com essa alta. Se consolidar, imagina para onde pode ir Copasa. E aí aqui, o que seria interessante, como eu falei, a privatização. Hoje o valuation é muito assimétrico, estou negociando aí meia vez, basicamente, o valor da firma sobre base de ativos regulatórios, tá? Que é isso que eu falei para vocês. E aí, cara, a grande ideia é que se acontecer a privatização, muito possivelmente ela vai negociar a múltiplos mais altos, tá? Porque é isso que acontece com as empresas privatizadas. Então aqui é um pouco de uma análise comparativa. Então veja aqui que o analista da Genial Investimentos e do Genial Analisa, que é o lugar que é parceiro aqui do meu canal para análise de ações, tá? E totalmente de graça, então tá aqui nos comentários fixados o link para você ver isso tudo. Veja, mesmo num cenário conservador onde ele já estima que essa empresa pode sair de meia vez para uma vez em caso de privatização, veja o upside das ações. Veja o quanto ele calcula para as ações subirem. Ah, Bruno, mas a gente não está olhando para dividendo aqui? É claro que a gente está olhando. Mas no final do dia, as ações sobem porque acompanham uma melhor lucratividade, uma melhor rentabilidade, um melhor pagamento de dividendos, assim por diante. Então veja,
Mesmo se ela for para uma vez, que é um cenário super conservador, a gente já vê um upside de 78% versus o valor que está hoje. Mas agora imagina se isso for ainda melhor, 1.2 vezes, 1.5. Veja o upside, veja quanto sobe a ação. E quando a ação sobe é muito possivelmente porque o mercado espera que venha melhores resultados, espera que venha melhor lucratividade e obviamente, dado isso tudo, uma melhor geração de caixa também, a empresa vai distribuir mais dividendos. Então a gente vai ganhar dos dois lados, seja na valorização, seja no dividendo, certo? A privatização realmente pode sair? É isso que fica na nossa cabeça? É isso que você tem que entender. O Zema foi reeleito em primeiro turno. Ele não precisaria, de fato, se preocupar com uma reeleição, porque agora ele já está no segundo mandato, tá? Então, a gente pode até colocar assim que às vezes as pessoas entendem a privatização como uma forma de rejeição, o que não deveria ser verdade, porque a privatização é boa para todo mundo, mas ainda tem muito disso no Brasil, de acreditar que a privatização é ruim. Então, mesmo assim, ele não precisaria se preocupar, porque ele tem uma aprovação muito boa, foi reeleito no primeiro turno para um segundo mandato. A gente tem uma composição hoje na Assembleia, em Minas Gerais, mais à direita, mais favorável a privatizações. O Zema agora tem mais poder de articulação, tem mais já experiência nisso tudo. Então, o que eu poderia dizer para vocês? A possibilidade é bem maior do que era antes. E ele já se mostrou muito favorável à privatização. Então, ele é um cara, né, um partido novo, o partido dele é um cara que sempre busca isso. Por quê? Porque ele enxerga que se tirar esse ônus do Estado, a empresa vai servir melhor a população e vai trazer mais resultados. E é isso que eu também acredito. Por isso que todo mundo fala muito bem, por exemplo, da privatização que aconteceu com a Eletrobras, de uma possível privatização da Petrobras, como foi a privatização também no passado da Vale. Veja quanto a empresa gera de valor hoje, veja os dividendos que ela distribui. Pô, é uma empresa top tier global. Então assim, a privatização traz boas coisas. E isso poderia acontecer com a Copasa, trazendo esses ganhos explosivos, não só em valor de mercado da empresa, mas também na distribuição de dividendos. Correto? Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Mostrar aqui no AGF um pouquinho do histórico, tá? Que eu quero mostrar para vocês de dividendos da Copasa, um pouquinho das margens, dos indicadores, para tentar te trazer também um pouquinho mais de informação. Então bora lá. Olha pessoal, vejam só, tá? A gente tem um preço teto projetivo de Copasa de 775. A cotação hoje está em 15. Mas veja, esse preço teto projetivo não está levando em conta nenhum tipo de privatização nem nada. Ele está olhando para um cenário, né, de dividendos agora, mas isso poderia melhorar muito no futuro. Então, são duas grandes coisas que a gente tem que sempre pensar. Uma é se você está investindo numa empresa olhando para as perspectivas futuras, do que ela pode se formar, o que ela pode virar, como por exemplo eu faço em Alupar. A Alupar não paga dividendos bons hoje no setor de transição de energia, no segmento, mas eu entendo que ela vai pagar no futuro, por isso que eu já estou me posicionando hoje. E você também pode posicionar numa empresa que já paga bons dividendos, assim por diante, como uma Thaís da vida, e se basear no preço teto. Então são duas análises diferentes aqui. Mas veja, tá? A gente tem Copasa com dividendos super ruins nos últimos 12 meses, mas a gente tem um payout super interessante, quase 70%. Então, de fato, ela distribui bastante seu lucro, tem bastante anúncio de dividendo, mas hoje ela não é uma empresa interessante. Hoje ela ainda é uma empresa que deixa a desejar no setor de saneamento e que a gente pode encontrar outras empresas muito melhores. Então, qual que é a grande questão aqui? Eu não invisto em Copasa hoje, mas eu poderia investir, muito possivelmente, se uma privatização sair. Eu me sentiria mais confortável, entendeu? Porque eu veria que a margem da empresa melhoraria, que a geração de caixa dela melhoraria, que os investimentos seriam feitos de uma maneira mais assertiva e ela traria mais resultado no final do dia. Mas veja, a gente tem aqui uma empresa que ela tem a consistência no pagamento de dividendos, tá? Não são alto, não é alto se você for ver em vários momentos. Alguns momentos são altos, aqui em 2020 foi um dividendo extraordinário muito interessante, mas em 2019 foi pouco, em 2017 foi pouco, em 2016 foi pouco, mas pelo menos elas têm a consistência do pagamento. Então veja, já é do histórico da empresa distribuir. Se ela consegue melhores resultados, ela distribui isso de forma mais gorda, de uma melhor forma e que vai alimentar ainda mais o seu bolso. Então a gente sempre tem que ficar atento a isso, certo? Veja, as cotações sempre vão acompanhar o lucro no final do dia, tá? Sempre, sempre. Então, se o lucro cai, as cotações caem, se o lucro sobe, as cotações sobem. Então, veja, se a perspectiva de resultado melhorar para a empresa, muito possivelmente a cotação vai subir, o lucro, obviamente, vai subir e os proventos vão acompanhar isso também. Beleza? Bom, se você investe aqui em Copasa, não se esqueça de deixar aqui seu comentário, né, a sua opinião. Se você acha que a privatização vai ser boa ou não, ou se você acha que a privatização sai ou não, vai ser muito interessante saber essa sua opinião também. E óbvio, né, acompanhe os outros vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou, até mais.